Bem-vindos ao Growing Life, nosso curso de inglês EAD. Eu sou a Teacher Dani e irei acompanhá-los durante todo o nível básico. Mas, antes da gente começar com o nosso curso, eu quero apresentar a vocês a forma que cada unidade se divide. A gente tem, em nosso nível básico, 12 unidades. Cada uma destas unidades é dividida da mesma forma, com 5 aulas. 5 momentos diferentes, é o que nós vamos conhecer a partir de agora. O primeiro momento é o momento chamado de dialogue, é o diálogo. A gente inicia toda a unidade com um diálogo, com uma conversa entre algumas pessoas e nesta conversa estão inseridos ali alguns pontos que serão vistos durante a unidade. Depois, nós temos uma parte chamada de vocabulary, é onde veremos o vocabulário da unidade. Todo o vocabulário que a gente precisa aprender para poder seguir nas demais aulas. Após o vocabulário, nós temos estas 3 sessões, a Lesson A, Lesson B e Lesson C. Lição A, lição B e lição C. Nestas sessões, nós aprenderemos assuntos referentes à gramática da língua portuguesa, formação de frases, estruturas, é onde veremos os tempos verbais e como os verbos se comportam em inglês de acordo com o tempo ou a pessoa. E ainda temos, ao final de cada aula, uma sessão chamada de Practicing Speech, que significa praticando discurso. É onde teremos mais um diálogo e neste diálogo nós veremos curiosidades sobre a língua, significado de algumas palavras. Temos em inglês muitas palavras que são parecidas com as palavras do português, mas que têm significados completamente diferentes. Veremos isto na nossa aula. A gente vai ver também pronúncia de várias palavras. A gente vai ver palavras que se comportam da mesma forma, só que dentro de contextos diferentes passam a ter diferentes significados. Nós veremos isso também. Veremos estruturas básicas e formas simples de se comunicar, principalmente em linguagem informal. Esta é a estrutura do nosso curso de inglês. Estes símbolos irão acompanhá-los durante todo o nosso curso. Agora, antes de começar a nossa primeira unidade, eu quero falar um pouquinho sobre o slogan do nosso curso, que é comece a falar inglês a partir da primeira aula. Nesta primeira aula, a gente já quer começar a praticar algumas frases e algumas estruturas em inglês. Então, a ideia é que você, aluno, já comece a praticar e já tenha noção de algumas coisas a partir, sim, da primeira aula. Então, fique bastante atento, principalmente à pronúncia, tente repetir as palavras e aí você vai ver como o inglês vai ficando cada vez mais fácil para você. Vamos começar? Vamos iniciar com a nossa Unit 1, unidade 1. E o título da nossa primeira unidade é Welcome, que significa boas-vindas. Prestem atenção à pronúncia. Welcome. Welcome. Welcome significa boas-vindas, mas também, se estiver direcionado a uma pessoa, pode significar bem-vindo ou bem-vinda, sem sofrer nenhuma diferença, nenhuma alteração na sua estrutura. Eu posso falar welcome, significando bem-vindo, ou welcome, significando bem-vinda. A palavra permanecerá a mesma. Outro fato importante é que, além de não fazer essa flexão de gênero entre masculino e feminino, a palavra welcome também não faz flexão de número, ou seja, tanto no singular quanto no plural, elas se mantêm da mesma forma. Eu posso falar welcome para você, uma única pessoa, ou eu posso falar welcome para vocês, todos os alunos que estão assistindo agora. A palavra continua da mesma forma. Welcome pode significar bem-vindo ou bem-vinda e pode significar bem-vindos ou bem-vindas. Então, as boas-vindas dadas, a gente começa com o dialogue, que é a nossa primeira sessão. Lembram que eu expliquei que toda a unidade começa com dialogue?
Vamos começar aqui. E neste dialogue, a gente começa com uma fala do Mike. O Mike fala assim, ó. Hi. Hi. Significa oi. Um oi mais curtinho. Hi. A Angel responde, hello. O hello, ele é equivalente ao nosso olá. Ele é um oi um pouquinho mais comprido, um pouco mais longo. Você deve estar se perguntando se há diferença quanto ao uso. Não. Quanto ao uso, eu posso usar tanto hi quanto hello em qualquer situação de chegada, por ser uma saudação de chegada. Eu posso chegar em um ambiente falando hi ou falando hello e não vai ter diferença alguma, tá? Agora, vamos praticar aqui a pronúncia de cada um deles? Percebam que os dois começam com a letra H. E nestas palavrinhas a gente percebe que o H tem esse som de R. Hi, hello. É um sonzinho de R que a gente tem na língua portuguesa com a letra R. Muitas palavras que começam com H em língua inglesa têm este som. São todas? Não. Veremos mais pra frente alguns exemplos de palavras que começam com H e que não possuem esse sonzinho do R. Mas a grande maioria possui sim. Então, vamos lá. Eu vou falar e eu quero que vocês repitam. Hi. Hi. Hello. Hello. Muito bem. Agora, vamos ver o que o Mike responde depois do hello da Angel. Ele responde assim, ó. Meu name, nome, is, que significa é, Mike. My name is Mike. Meu nome é Mike. Olha só a estrutura que ele usou para falar do nome dele. My name is e completou com o nome dele. Será que a gente pode utilizar a mesma estrutura para falar do nosso nome? My name is Dani. Meu nome é Dani. Sim, podemos utilizar a mesma estrutura. Então, utilizando esta forma, my name is, eu quero que você repita comigo e complete com o seu nome ao final. Vamos lá. My name is... Agora, eu quero que você tente falar sozinho. Preste bastante atenção à pronúncia e tente pronunciar o mais parecido possível com o que você escuta aqui na aula. My name is... A sua vez. Verificou se a pronúncia está bem parecida? Qualquer coisa, pause o vídeo e continue treinando até ficar parecido. Ele fala, my name is Mike, meu nome é Mike, and those are my friends, Peter and John, and those e aqueles are my friends, são meus amigos, Peter e John. Vamos prestar atenção nessa palavrinha aí, ó, those. Essa palavrinha é um pronome demonstrativo que a gente usa para algo que está distante e no plural. Those, aqueles, e aqueles são os meus amigos. Agora, eu quero voltar a atenção de vocês à pronúncia desta palavra, pois ela começa com esse som de TH. E esse som de TH é um som bastante diferente para nós falantes de língua portuguesa, porque nós não temos nada parecido em nossa língua. Então, a gente tem que praticá-lo bem. Preste atenção que tem uma dica muito fácil. O som do TH é colocando a pontinha da língua entre os dentes e assoprando. Esse TH da palavra those é como se a gente estivesse pronunciando o som do Z. Ó, zzz, o som do Z. Só que tente fazê-lo com a língua entre os dentes. É esse o som. Those. Só que é muito rapidinho, ó. Those. Those. Tente repetindo até você ouvir que está ficando parecido. Those. Those.
Mas não se cobre tanto. É um som que a gente vai adquirindo com a prática. Teacher, não estou conseguindo pronunciar este som ainda de uma forma aceitável, tá ficando muito difícil, não está ficando legal. Enquanto eu pratico, tem algum outro som equivalente que eu possa utilizar? Nesta palavra tem. O those, ele parece um pouquinho com o som da nossa letra D. Those. Então você pode falar sim, those are my friends, como se fosse uma letrinha D ali, por enquanto que você pratica. Não é o fato de você não conseguir falar o TH que vai impedir você de falar inglês, não é mesmo? Então pode falar, those are my friends. Não é a forma mais correta, mas é uma forma de iniciar. Então ele apresenta os amigos dele, Peter e John, e ele faz uma perguntinha, olha só. What is your name? What significa qual. Is, a gente já viu que significa é. Your é seu e name é nome. Então quando ele pergunta What is your name? Ele está perguntando qual é o seu nome. What is your name? Tente pronunciar comigo aqui. What is your name? What is your name? Olha só, você já aprendeu a falar o seu nome e agora você está aprendendo a perguntar o nome de outra pessoa. What is your name? Qual é o seu nome? A gente pode falar essa frase de uma forma mais rapidinha e ela sai bem curtinha. What's your name? What's your name? É quase como se o what se juntasse ali com o s para fazer um único som. What's your name? Tá? Mas não tem problema você falar palavra por palavra. What is your name? A Angel responde, usando aquela estrutura que a gente já viu, ó. My name is, meu nome é Angel. My name is Angel. E aí ela apresenta as amigas dela. Ela fala, and these are my friends, Ana and Paula. These. Vocês lembram que o Mike usou those, que a gente viu que é um pronome demonstrativo para algo que está no plural e que está distante. Os amigos dele estavam um pouco mais distantes. Já a Angel utiliza these. These também é um pronome demonstrativo, também é utilizado no plural, mas refere-se a algo que está mais próximo. Então, these pode ser traduzido como estas, neste caso. Estas são minhas amigas, Ana e Paula. É isso que a Angel fala. Vamos à pronúncia do these. Assim como o those, ele começa com aquele sonzinho do TH, como se a gente botasse a língua entre os dentes e pronunciasse o som do Z, ó. These. 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 And these are my friends, Ana and Paula. Estas são minhas amigas Ana e Paula. E ela fala outra frase que é legal da gente aprender, ó. Nice to meet you. Nice significa, ó, legal. To meet é o verbo conhecer na forma infinitiva, conhecer. E you é você. Então, quando ela fala nice to meet you, ela está falando legal conhecer você. Ou, como ela está falando com o Mike e os amigos dele, ela pode estar falando também legal conhecer vocês. E aí a frase não sofre nenhuma alteração, porque esse you aí, ele pode significar tanto você quanto vocês. Pode estar no plural ou no singular. E o que vai dizer pra gente se esse you tá no plural ou no singular? O contexto. O contexto da Angel é de falar nice to meet you, legal conhecer vocês, porque ela está falando com o Mike e os amigos dele, lembram? Então, a gente traduz aí como legal conhecer vocês, no plural. O Mike responde, nice to meet you too. Nice, legal, to meet, conhecer, you, vocês, too. Esse to aí, esse T com esses dois Os ao final, significa também. Então, quando ele fala nice to meet you too, legal conhecer vocês, também.
Do you mind if we sit together? Do you mind? Do you mind? Vamos prestar atenção a essa estrutura. Do é o verbo fazer. You significa você. E mind é mente. Mas, caso a gente veja estas três palavrinhas nesta frase do you mind, a tradução é você se importa? O do, nesse caso, ele vai servir como um verbo auxiliar, se posicionando no início da frase, indicando que é uma pergunta. Calma, que a gente vai ver isso com mais detalhes nas nossas lições de gramática. Estou dando só uma orientação para vocês saberem. Então, do you mind? Você se importa? Você se importa o quê? Que o Mike perguntou. Do you mind if we sit together? Do you mind? Você se importa if? Se. We significa nós. Sit é o verbo sentar. E together é juntos. Observe que no together a gente tem o TH ali no meio de uma palavra. E olha a pronúncia. Together. Together. O TH ali no meio, ele possui o mesmo som do th. Together. Tá? Tentem pronunciar aí, vamos lá. Together. Together. Agora tentem pronunciar a frase que está aqui acima. Do you mind? Do you mind? Você se importa? Vamos ver o que a Angel fala. A Angel responde assim, ó. Not at all. Not at all. Vamos prestar atenção a esta forma aí. Not at all. Not at all significa de jeito nenhum, de forma alguma. Pode significar também de nada. Caso alguém agradeça por algo e você queira falar de nada, não há de quê, você fala not at all, de forma alguma, de jeito nenhum. Esta formação bem aqui, ela tem uma peculiaridade na hora de ser pronunciada, principalmente no inglês americano, inglês falado nos Estados Unidos, no Canadá, ali pela América do Norte. Porque eles pronunciam como se fosse um aglutinado ali, formando uma única palavra, não como palavras separadas, not at all. Eles juntam tudo e vira o seguinte som: not at all, not at all. Not at all. Tentem repetir comigo. Not at all. No inglês, a gente vai perceber isso em várias situações, em várias frases. As palavras, elas acabam se juntando ali e formando um único som, como se fosse o som de uma única palavra, mas são várias palavrinhas separadas. Not at all tem esse sentido. Juntou tudo ali e formou um único som. Not at all. E aí ela complementa a Angel. Ela fala come, que significa venha, and sit, e sente-se, with us, conosco. With significa com. Us significa nós. A gente viu lá na fala anterior que era we. We significava nós. E us também significa nós? Sim. Só que us significa nós como um objeto. A gente vai ver isso um pouco mais pra frente, essa diferença quando utilizar cada um, tá bom? O Peter e o John falam nice to meet you. Oh, nice, legal. To meet, conhecer. You, você e all. All significa tudo ou todas. Então, quando ele fala nice to meet you all, ele está querendo dizer legal conhecer vocês todos ou vocês todas. E ele se apresenta, ele fala I am Peter, he is John. Este I am bem aí é a contração de I am, que significa eu sou ou eu estou. No caso da frase falada pelo Peter, significa eu sou Peter, I am Peter. Percebam que a gente tem que pronunciar esse M bem fechadinho ali, ó. I'm Peter, I'm Peter. I'm tem que fechar para fazer o sonzinho do M, tá? Ou I am Peter. I am
Tentem pronunciar junto comigo. I am. É outra forma de se apresentar. A gente pode se apresentar falando my name is, meu nome é, e colocando o nosso nome, ou a gente pode se apresentar de uma forma mais simples, que é o que acontece com o Peter. Ele fala, I'm Peter, eu sou Peter. E ele apresenta o amigo dele. He is John. He significa ele. Is é John. He is John. Ele é John. A Ana e a Paula falam, nice to meet you too. Nice, legal, to meet, conhecer, you, você, to, também. Legal conhecer você também. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ela utiliza a mesma estrutura, o mesmo I'm, significando I am. I'm Anna. Ela se apresenta. I'm Anna. E ela apresenta a amiga dela. She is Paula. She significa ela. She is Paula. Ela é Paula. O Peter fala o seguinte, I'm sorry, Paula. Esse I'm sorry é uma frasezinha que pode significar desculpe-me, sinto muito, lamento, tá? Quando ele fala I'm sorry, Paula, ele quer dizer que ele não entendeu ali o que ela falou. E aí vem uma dica muito interessante para quem está falando, para quem quer ter contato com falantes de língua inglesa. Em português, quando a gente não entende algo, nós perguntamos o que, indicando que não entendemos. Este o que em inglês seria o what, tá? Que indica que a gente não entendeu. What? Mas em inglês, falar este what, quando alguém acabou de nos dizer algo que a gente não entendeu, não soa tão educado. Então, caso algum falante de língua inglesa fale algo para você e você não consiga entender, no lugar de falar what, você fala I'm sorry, que quer dizer desculpa, no sentido de não conseguir te entender. I'm sorry, tá? É bem mais educado falar I'm sorry. Repitam comigo. I'm sorry. I'm sorry. Então, o Peter fala, I'm sorry, Paula. Me desculpe, Paula. Desculpe-me, Paula. How do you spell your name? How? Como? Esse do aí é um auxiliar. O do sozinho é o verbo fazer, mas ele está aí na condição de verbo auxiliar para fazer uma pergunta, tá? A gente vai ver quando que ele aparece, em qual tempo verbal que ele aparece e como que ele se comporta um pouco mais para frente. Então, how do you, como você, spell é o verbo soletrar. How do you spell, como você soletra? Soletra o quê? Your name, o seu nome. How do you spell your name? Como você soletra o seu nome? Ele provavelmente não entendeu como que era o nome da Paula e pediu que ela soletrasse. Ela fala o seguinte, P-A-U-L-A. Paula. P-A-U-L-A. Ela vai falando letrinha por letrinha. Não se preocupem que isso é assunto de próxima aula, tá? A gente vai estudar no nosso vocabulário o alfabeto e a pronúncia correta de cada letrinha do alfabeto, caso precisemos spell, soletrar. E ela complementa com It's a Brazilian name. Vamos prestar atenção nesse it's. Esse it's aí é a contração de it is e significa ele é. Ela está falando do nome dela. It is, ele é um nome brasileiro. Mas a gente não viu ainda agorinha que ele em inglês era he? É porque em inglês a gente tem este pronome aí que é um pronome neutro, it,
que ele pode significar tanto ele quanto ela, mas ele não pode ser utilizado para pessoas. Ele somente é utilizado para objetos, sentimentos, animais, coisas. Então, no caso do nome, eu posso usar it's. It's a Brazilian name. Vamos lá, repitam comigo. It's. It's. Ou então, it is. It is. Às vezes, a pronúncia desse it com o is, ela é pronunciada quase como se tivesse um R no meio. It is, it is, it is. Você vai entendendo isso conforme você for estudando um pouco mais. Mas não tem problema nenhum falar it is ou it's, tá bom? Eu quero agora levar o foco de vocês para outra coisa que a Paula fala. Ela fala it's e ela fala a Brazilian name. Brazilian name. Um nome brasileiro. Em português, a gente tem a tendência de colocar o adjetivo após o substantivo. É um nome o quê? Brasileiro, tá? O adjetivo tá indo após o substantivo. Em inglês as coisas não funcionam assim, elas funcionam ao contrário. O adjetivo ele vai vir antes do substantivo. It's a Brazilian, ele é brasileiro. É um brasileiro o quê? Nome. Então o adjetivo vai se posicionar sempre antes ali do substantivo. Isso aí é uma característica da língua inglesa, tá? Brazilian name é um nome brasileiro. Outro fato importante para a gente saber ainda sobre este Brazilian name é que nacionalidades são escritas sempre com a inicial maiúscula. Em português, a gente só escreve o nome do país com inicial maiúscula, a nacionalidade não. Mas em inglês, a nacionalidade, assim como o nome do país, é escrita com a inicial maiúscula. Então, sempre que vocês olharem Brazilian, escrito ali em inglês, vai estar com o B maiúsculo. Repitam comigo. Brazilian. Brazilian. O John fala, oh, are you from Brazil? Ah, você é do Brasil? Are you from Brazil? Você é do Brasil? Nas perguntas em língua inglesa, e isso a gente vai estudar mais detalhadamente um pouco mais para frente, ainda nesta unidade, a gente percebe que o sujeito e o verbo trocam de lugar. Então, em vez de eu falar you are, eu vou falar are you, para indicar que é uma pergunta. Não se preocupe, eu estou falando isso agora como curiosidade, mas mais pra frente a gente vai ver de forma mais detalhada. Então, é por isso que o verbo está posicionado antes do sujeito. Are you from Brazil? Se a gente for traduzir item por item na ordem que está, fica é você do Brasil? Mas não, está perguntando você é do Brasil? E ele complementa falando we, nós, are, somos from Dallas, Texas, de Dallas, Texas. A Ana responde, oh yes, ah sim, we are from Brazil, nós somos do Brasil, we are from Brazil. We're on vacation, nós estamos de férias. Prestem atenção nesse we're, porque ele é a forma contraída desse we are. O we are foi utilizado na mesma frase para falar nós somos do Brasil. E depois na forma contraída para falar nós estamos de férias. Porque o verbo to be, que é este verbo aí, o are, ele pode significar tanto ser quanto estar. Então, ela pode utilizar tanto para nós somos quanto para nós estamos. E a Ana faz esse uso nas duas frases. Ela fala, we're on vacation. Nós estamos de férias. Outra curiosidade é que férias em português é uma palavra que já está ali no plural. A gente fala férias para tudo.
Em inglês, ela é vacation, referindo-se a todo o período de férias. Então, caso eu queira falar das minhas férias, em geral, do mês inteiro de férias ou dos 15 dias de férias, eu vou utilizar vacation. Eu só vou colocar o S ao final, caso eu esteja falando de vários momentos de férias diferentes. Aí eu posso falar my vacations, minhas férias, referindo-me a cada momento de férias ali diferente, vários momentos diferentes, tá? Então, quando vocês olharem essa palavra vacation, ela já é uma palavra que significa férias em geral. E ela complementa, we are on vacation, nós estamos de férias, here, aqui, in California, na Califórnia. O Peter fala, how nice, how nice, significa que legal, how nice. E ele faz uma perguntinha, and how old are you? Quando ele pergunta how old are you, a gente deve prestar bem atenção a essa estrutura, porque ela é uma estrutura, ela é uma forma ali, uma frase que traduzida item por item não vai fazer muito sentido pra gente em português, vai soar até um pouco rude. Olha só, how significa como, quanto, quão. Old significa velho. Are é o verbo ser, é. E you é você. Se eu traduzir isoladamente item por item, vai ficar assim, quão velho é você? A frase soa um pouco rude em português. Quão velho é você? Ah, tá me chamando de velho? Por isso que quando traduzimos esta frase para o português, a gente traduz para o equivalente dela em nossa língua, que é quantos anos você tem? Outro fato importante é que em inglês a idade não é algo que você tenha, que você possua. Em português a gente fala que a gente tem determinada idade. Em inglês não. Você é aquela idade, algo que você é, algo que você está. Então, quando ele pergunta how old are you? How old are you? Quantos anos você tem ou quão velho você é? A forma correta de responder não é com o verbo ter em inglês. A gente responde com o mesmo verbo que a pergunta foi feita, o verbo to be, que é o verbo ser. Então, olha como a Angel responde. I am, que é a forma contraída de I am, a gente acabou de ver. 25 years old. Eu sou 25 years, anos, old, velha. Novamente, se a gente for traduzir item por item e for levar esta tradução para a forma literal, ela vai ficar eu sou 25 years, anos, old, velha. Eu sou 25 anos velha. Não faz muito sentido em português. Então, na hora de traduzir, nós traduzimos para algo que seja equivalente, que faça sentido dentro da nossa língua, que é eu tenho 25 anos, tá? Por isso que nestes casos aí, a tradução, ela não está seguindo ali a forma literal. Então, a Angel fala, I'm 25 years old, significa eu tenho 25 anos. Anna is 24 years old, Ana tem 24 anos. And Paula is 26 years old. E Paula tem 26 anos. And you? E você? Tente responder a sua idade utilizando a mesma estrutura. Olha só. I am, coloque a sua idade e complete com years old. Não se preocupe se você ainda não sabe os números em inglês. Fale-os em português. I am 20 years old. I am 15 years old. Tá? Eu só quero que você pratique aí a estrutura. Vamos lá. Eu vou falar e depois você vai repetir completando com a sua idade. I am years old. Sua vez. Tente repetir até conseguir falar o mais próximo possível da pronúncia que você está ouvindo. O John fala:
Mike and I are 24 years old. Mike e eu temos 24 anos. Ou, traduzindo ali da forma literal, Mike e eu somos 24 anos velhos. And Peter, e o Peter, is 27 years old. E o Peter tem 27 anos. E assim, nós finalizamos o nosso diálogo. Agora eu aposto que vocês estão curiosos para ver tudo que a gente vai aprender nesta unidade. E eu estou aqui para mostrar. A gente vai aprender sobre o alfabeto. A gente vai aprender a pronunciar cada uma das letras do alfabeto. A gente vai aprender também sobre personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Principalmente os pronomes pessoais do caso reto, que são aqueles que podem substituir o sujeito de uma oração. A gente vai aprender sobre o famoso verbo to be e vocês verão que ele não é nada difícil, pelo contrário, é muito simples. E aprenderemos também esta parte de introducing yourself, que se traduzirmos ali de forma literal, ao pé da letra, fica introduzindo você mesmo, o que não faz muito sentido. Mas introducing yourself em inglês significa apresentando-se, é a forma de você se apresentar a outras pessoas. E nós veremos de que forma podemos fazer isto. Agora, lembram que eu falei que toda a aula é dividida em 2 momentos? Vamos ao nosso segundo momento, que chama-se Practicing Speech, praticando discurso. Vamos praticar aqui um discurso, uma conversação, que o título dela é At the Bus Station. At the bus station. Significa no ponto de ônibus. Agora prestem atenção à pronúncia deste título, porque se a gente pronunciar de uma forma ali mais rápida, esse bus station vira uma palavra só. Lembram que eu falei que tem palavras que se conectam? Então vamos lá, ó. At the bus station. At the bus station. Bus station. Parece uma palavra só. Vamos ver como é que começa aí a nossa conversação. Começa com uma fala da Luísa. E a Luísa fala, ó, hello. Nós já vimos que hello é a forma de saudação, de chegada. Então a Luísa encontrou alguém e falou hello. Olha lá, o Andrew fala hi, Luísa. Vamos ver a tradução? Esse hello aí pode ser traduzido como olá. Já esse hi, Luísa, pode ser traduzido como oi, Luísa. Hi, Luísa. A Luísa responde com how are you? E vamos prestar aqui atenção. Esse how significa como. O are significa está e o you significa você. Então, quando a Luísa pergunta how are you, significa como está você. Ela quer saber como está o Andrew. How are you? Vamos repetir esta frase, que ela é bastante importante quando a gente encontra alguém. Vamos lá. How are you? How are you? Vamos tentar agora de uma forma um pouquinho mais rápida. How are you? How are you? Percebam que o are e o you parecem uma única palavra. Are you? Are you? How are you? Quando a gente fala um pouquinho mais rápido, as palavrinhas vão se conectando. O Andrew responde, I'm fine. And you? I am. Eu sou ou eu estou. Nós vimos já no nosso diálogo. Eu estou. Fine significa bem. And you? E você? Olha lá. Eu estou bem. E você? Esse I'm está destacado. Vamos ver o motivo do destaque? A gente tem aí, I'm é a forma contraída de I am e significa eu sou ou eu estou. Em conversas informais, geralmente usamos as formas contraídas dos verbos quando eles permitem contrações. Conheceremos ainda nesta unidade o verbo to be e todas as contrações, as formas de contração permitidas por ele.
Agora vamos continuar na nossa conversação. A Luísa fala assim: I'm fine too. I'm fine, a gente já viu que significa eu estou bem. Esse too nós vimos no diálogo anterior que significa também. Então, I'm fine too, eu estou bem também. E ela fala, let's take the bus. Let's é vamos. Take the bus é pegar o ônibus. Olha, eu estou bem também. Vamos pegar o ônibus? Este let's está em destaque. Vamos ver aqui o motivo do destaque do let's. Let's é a forma contraída de let us, que, traduzido de forma literal, significa deixe-nos. Mas, dentro da língua inglesa, esta expressão tem o sentido de vamos e somente pode ser usada em casos em que esteja sendo empregada a primeira pessoa do plural, nós. Então, let's só pode ser utilizado se eu estiver falando em primeira pessoa do plural. Let's go! Geralmente quando eu estou chamando alguém para fazer algo. Let's go! Vamos lá! Ou então, let's take the bus. Vamos pegar o ônibus. Continuando em nosso diálogo, o Andrew responde: Oh, no! I'm sorry. Oh, não! I'm sorry, desculpe-me. Nós vimos ali no nosso diálogo anterior que esse I'm sorry tem esse sentido de desculpe-me, sinto muito. I will wait, eu vou esperar. Esse will tem o sentido de botar no futuro ali a frase. I will wait, eu vou, wait é esperar, for the next bus, pelo próximo ônibus. I will wait for the next bus. Oh, não, eu sinto muito, eu vou esperar pelo próximo ônibus. Este I'm sorry aí está em destaque. Vamos ver que curiosidade ele traz pra gente. I'm sorry é uma expressão utilizada para desculpar-se e pode ter diversas traduções. Eu sinto muito, desculpe-me, lamento, tenho pena ou perdoe-me. A Luísa continua e ela fala, ok. See you around. See, vejo. You, você. Around significa ao redor. Só que dentro desta frase, around significa por aí. Então, see you around. Vejo você por aí. Bye, bye. Tchau. Ok. See you around. Ok. Vejo você por aí. Bye, bye. Tchau. Olha só, uma saudação de despedida. Bye, bye. Significa tchau. Podemos falar também só bye. Vai ter o mesmo significado. O Andrew responde a Luísa da seguinte forma. Bye. Get home safe. Ok? Bye. Tchau. Get home safe. Ok? Chegue bem em casa. Ok? Vamos analisar essa estrutura aí? Get home safe. Get é chegar. Home, casa, lar. E safe é seguro. Então, vamos ver aqui a curiosidade que esse get home safe traz pra gente. Get home safe é uma expressão muito usada em despedidas e pode ter várias traduções. Se levarmos em conta o contexto, as variações têm sentidos parecidos. Por exemplo, chegue bem em casa em segurança, chegue em casa a salvo ou vá para casa com cuidado. É uma forma de despedida e de pedir que a pessoa tenha cuidado ao ir para casa. Get home safe, ok? Bye bye. Vá para casa com segurança, chegue bem em casa. Tchau, tchau. E com isto, nós finalizamos a nossa primeira aula. Lembra que eu falei aquela frase? Comece a falar inglês a partir da primeira aula. E aí, você sente que você já aprendeu alguma coisa? Eu tenho certeza que sim. Você já aprendeu a falar o seu nome, você já consegue falar my name is. Você já aprendeu algumas expressões básicas como I'm sorry ou how are you ou do you mind? Pratique bastante e vejo você na nossa próxima aula. Bye, bye!